Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 29 de agosto, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, sempre sorridentes, reinando em vida, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus e descansando tão somente no Senhor, livres de qualquer sentimento de culpa, pois hoje estamos reinando em vida. Hoje entendemos que, como filhos de Deus, somos guiados e dirigidos por Ele. Não vivemos mais debaixo de preceitos de homens. Não temos mais aquela preocupação em frequentar um templo e participar de cerimoniais, principalmente nos primeiros domingos de cada mês da ceia do Senhor, onde eles dizem que aquele pedaço de pão representa o corpo e aquele suco de uva, o sangue. E quem não tomar parte não tem comunhão uns com os outros e nem tampouco com ele. Quando hoje, com a mente ativada, nós sabemos que ele é o Pai dos Espíritos e ele habita no nosso espírito e testifica que somos seu filho. Isso que é importante. A melhor coisa que aconteceu conosco foi isto. Foi se livrar, se libertar de uma vez por toda de todos os rudimentos, se libertar dos preceitos dos homens, de ser guiado e dirigido por cegos, e fazer tudo aquilo que o sistema religioso queria que nós fizéssemos. E fizemos. Hoje somos livres. Hoje nós entendemos o que é essa liberdade. Outrora pensávamos que tinha. Hoje entendemos que não. Hoje sim temos a liberdade no Espírito. O tema de hoje é: não existe mal que é de Satanás como ser espiritual. Tudo é de Deus. E eu vou fundamentar aqui em Isaías capítulo 45, 7. Eu quero ler. E diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Se perguntarmos a um religioso quem é que faz o mal, com certeza esse religioso vai atribuir isto a esse ser espiritual chamado Satanás. Ou como hoje eu ouvi alguém dizer que quem criou o mal foi o cão. E quando eles se referem o cão, é a esse ser espiritual, porque ele também é conhecido como o cão. É comum as pessoas se referir a ele como esse termo, o cão. Mas eu quero te dizer que isso é uma cultura que foi criada há séculos passados. E essa cultura, ela foi passada de uma pessoa para outra pessoa. E a religião, então, adotou isso para impor medo, terror nas pessoas, nos filhos de Deus. Então é comum os religiosos atribuírem o mal a esse ser espiritual. O bem eles atribuem a Deus. Então,
eles dizem assim: Deus é do bem, Satanás é do mal. Então tudo quanto acontece de ruim, eles atribuem a esse ser espiritual. Eles não conseguem entender que nós somos espírito. E Deus é o Pai dos espíritos. E que todas essas coisas que acontecem são da carne. Não tem nada a ver com esse ser espiritual. Tudo quem criou, tudo quem fez foi Deus. Deixe religiosos, principalmente os evangélicos, eu te dizer uma coisa: o evangelho da graça revelada a Paulo com a sua morte, ou seja, com a morte de Paulo, esse evangelho ficou oculto durante séculos e séculos. Então prevaleceu o evangelho da circuncisão, esse evangelho que iniciou-se com a igreja romana. E então os filhos de Deus, eles foram levados para antes da cruz. Mas hoje, nós que temos entendimento, sabemos que nós somos depois da cruz. Uma vez entendendo isso, já nascemos nova criatura. Já nascemos perfeito nele. Nós, os gentios, remanescente. Então, quando Lutero ele faz a reforma protestante, os líderes religiosos evangélicos, eles dão continuidade àquilo que a igreja romana implantou, que é o evangelho da circuncisão, levando as pessoas a práticas de obras, a viver debaixo de preceitos dos homens, a viver debaixo de rudimentos, nas práticas de liturgias, de ritos, as pessoas sendo dogmatizadas, praticando cerimoniais dentro dessas sinagogas. Com isso, então, o que acontece? Os filhos de Deus são levados para antes da cruz. Uma vez levado para antes da cruz, eles continuam, mesmo depois da cruz, na prática de todas essas coisas. Como se o Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, tivesse determinado que o evangelho da circuncisão pregado ao mundo de Israel, aos judeus, teria que dar prosseguimento como eles dão até os dias de hoje. Então, dentro desses lugares, eles seguem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, e não ao ressurreto, não ao ressuscitado, este que apareceu a Paulo e deu-lhes a revelação do evangelho da graça de Deus. Evangelho este, como eu já disse, que ficou oculto durante séculos e séculos e séculos. Então este evangelho da graça de Deus, ele tem causado um efeito muito grande nos filhos de Deus, que ao ouvir a sã doutrina, que ao ouvir a palavra da verdade, que ao ouvir os alimentos sólidos do evangelho da graça de Deus, eles sabem que este sim é o único capaz de nos dar o entendimento, porque através do Espírito as nossas mentes foram abertas e o entendimento veio.
E então a salvação na mente aconteceu com cada um de nós que hoje somos livres ao ouvir esse evangelho da graça de Deus. Então nós sabemos que esse ser espiritual, ele não existe. Nós sabemos que esse ser espiritual, ele nunca existiu. E que ele não tem nada a ver com o mal que ocorre, com o mal que acontece. Nós sabemos disso, nós temos esse entendimento. Sabemos que isso é uma farsa que é ensinada pelos líderes religiosos dentro dessas sinagogas. A graça, ela veio para combater esse sistema doutrinal religioso. E nós fazemos isso com muita ousadia, nós fazemos isso com muita coragem, assim como o apóstolo Paulo nos seus dias fez. Ele disse, eu não vos, até a vós persuadi com palavras, mas vou levar a vocês o evangelho da graça de Deus, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não tão somente os gentios, mas todos quanto crescem neste evangelho da graça de Deus dada a ele pelo Cristo ressuscitado. Paulo então mostra que este evangelho, ele nos leva às conquistas espirituais. E essas conquistas espirituais, elas ocorreram, elas aconteceram na cruz, quando o Cristo Nazareno morre e ele ressuscita. Então essas conquistas nós tomamos posse. Não vivemos fazendo tudo quanto aquele que veio antes para cumprir a lei fez. Não vivemos nas práticas dessas coisas. Não vivemos seguindo aquilo que ele fez, mas crendo tão somente e tomando posse, andando por fé, crescendo em graça e crescendo no conhecimento de Deus. Os filhos de Deus estão acordando e entendendo que não existe outro Deus. Tudo é do Senhor. Então, quando Isaías, aqui no capítulo 45, versículo 7, ele diz, eu formo a lua, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Então eu pergunto a você, quem é que cria o mal? Quem é que fez as trevas? Foi esse ser espiritual criado pela Igreja Católica Apostólica Romana e dado continuidade pelos protestantes, pelos evangélicos. É esse ser que cria o mal, que faz todas essas coisas? Não! Tudo é Deus, Ele é único. Ele disse, eu faço todas estas coisas. É Ele. O mal não é desse ser espiritual que a religião diz. O mal foi Ele, Deus, quem criou. Tudo foi Ele quem fez. Nunca existiu Deus antes dele e nem depois dele. Deus é único, Deus é soberano. É isso que a graça crê, é isso que a graça acredita, é isso que a graça exalta, é isso que nós, pregadores da graça, procuramos mostrar. Um único Deus soberano que reina sobre tudo. Ele é Senhor de tudo e de todos. A honra, o poder, a glória é dele. Nós vivemos debaixo da sua autoridade. Vivemos guiado e dirigido por Ele, porque somos espirituais. E os espirituais vivem dentro desse mundo espiritual de Deus, porque nós não somos isto que apresentamos ser.
Nós não somos isso que eles dizem que somos. Nós não somos isto que vemos no espelho, mas nós somos espírito. Quando nascemos, o nosso espírito se revestiu de carne e sangue. E sabemos, através do Evangelho da graça de Deus, que muitas são as obras da carne que o sistema doutrinal religioso chama de pecado, e o pecado não mais existe, porque pecado era transgressão da lei. E o próprio Deus diz que um dia ele removeria todo o pecado da terra num único dia, e ele removeu. O Cordeiro de Deus veio, morreu e tirou num único dia todo o pecado da terra, do mundo de Israel. Mas Paulo fala aos irmãos da Galácia acerca das obras da carne. Obras da carne é errar o alvo. Quando vivem na prática das obras da carne, está se opondo ao Espírito, como o próprio Paulo disse, é a luta da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, quando as pessoas alimentam essas obras da carne, elas estão simplesmente se opondo ao Espírito e vivendo na prática de todas essas coisas. Mas os espirituais não vivem na prática das obras da carne. Os espirituais não erram o alvo, porque são espirituais. Então, o bem e o mal é dele. Ele não tem inimigos, como a religião diz que Deus tem inimigos, que os inimigos se levantam e guerreiam contra ele, que Deus está sempre em batalha. É assim que eles dizem, é assim que eles ensinam. Tudo é a vontade de Deus. A sua vontade é quem prevalece. E ninguém pode frustrar as vontades de Deus. Ninguém pode frustrar os seus desígnios. Jó 42:12. Tudo é a vontade de Deus. Esse mal que acontece, que muitas das vezes as pessoas chegam a dizer, se Deus existe, por que ele deixa acontecer essas coisas? Esse mal é na carne. Esse mal é na carne. E Deus não é pai da carne, Deus é pai dos espíritos. E esse mal acontece através das obras da carne. Deus, ele é pai dos espíritos. Ele não tem nada a ver com essas obras da carne, com esses males que são praticados, com esses males que acontecem nos nossos dias, com essas maldades. Deus não tem nada a ver. Tudo isso são coisas da carne. Mas aí você pergunta, mas então por que acontecem essas coisas? Acontece porque é a vontade de Deus. Porque tudo é a vontade de Deus. Ele criou o mal. O mal existe. E o mal está na nossa carne. Quando nós alimentamos ela, nós podemos praticar o mal como muitas pessoas praticam o mal. São perversas, praticam a maldade, se enche de ira, de cólera, de inveja e parte para a prática das coisas ruins. Tudo por meio da carne. Mas a religião atribui essas coisas a esse ser espiritual. Eles querem porque querem que Satanás exista. Muitas das vezes alguém entra nos comentários
dos meus vídeos e citam textos isolados, tentando provar a existência de Satanás, a existência do inferno. Pois eles leem de forma literal, eles não respeitam época, ocasião, eles não entendem a linguagem da Bíblia, que foi escrita exclusivamente para o povo judeu. Tudo quanto está nas Escrituras foi para o povo de Deus, foi para Israel, e tudo se cumpriu. E muitas das vezes se usava figuras, metáforas, símbolos. Se falava dentro da cultura do povo judeu, para que ele pudesse entender. E as pessoas, então, de forma literal, procuram aplicar nos filhos de Deus, como se aquilo que ali está fosse uma verdade para nós. Então, esse inferno, esse ser espiritual, ele não existe e nunca existiu. É uma farsa, é uma mentira, é um engano da religião. Eles querem te prender dentro desses templos religiosos para arrancar de vocês os seus dízimos, as suas ofertas, para se enriquecerem, para terem primazia, para terem títulos. E vocês viverem debaixo dos pés de cada um deles, sendo subjugado por eles, eles atando fardos pesados e julgo sobre a vida de vocês. Mas quando o entendimento vem, quando a salvação na mente vem, os olhos começam a se abrir. Eu falo dos olhos espirituais. O entendimento começa a surgir. Então a pessoa rompe de uma vez por toda, como eu rompi há 7 anos atrás. E hoje eu triunfo. Eu reino em vida. Hoje eu não tenho sentimento de culpa de nada. Eu durmo e acordo como um passarinho a cantar, sabendo que eu não sou deste mundo, sabendo que eu não tenho nada a ver com este mundo, sabendo que eu não sou daqui, sabendo que o meu mundo é o mundo espiritual de Deus e que a minha vida está dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Sou submisso a Ele. Essa é a mais pura verdade. Essa palavra é sólida, é a sã doutrina, é a palavra da verdade. Ela é dura e eles não querem. Eles não querem, preferem continuar debaixo desses preceitos dos homens, vivendo debaixo dessas mentiras, desse engano, sendo subjugados por eles. É isso que eles preferem. Eles não querem a liberdade no espírito, eles preferem a libertinagem, vivendo dentro dessas sinagogas. Toda impiedade, todo mal é na carne. Os carnais são voltados para essas coisas. Mas nós que somos espirituais, não. Somos voltados para o mundo espiritual de Deus. Então eu quero aqui encerrar essa mensagem, essa pérola da graça de Deus, dizendo que não existe o mal, que é desse ser espiritual. Tudo é de Deus, tudo é a vontade de Deus. Quem criou o mal, as trevas, o bem, tudo foi Deus. Ele disse: eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Está escrito ou não está escrito? E eu não sei de onde vocês tiraram que quem criou o mal foi esse ser espiritual. Tudo é a vontade de Deus. Tudo que acontece é a vontade de Deus. Porque Ele é Deus, Ele é único. E não há um outro Deus além dele. Nem acima dos céus, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem debaixo da terra e nem nas profundezas do mar. Somente Ele é Deus, somente Ele é o Senhor. Somente Ele é soberano, somente Ele reina sobre tudo e todos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Queira você ou não, Ele é o Senhor. Fica aí esta palavra. Se gostou, dê um like.
divulgue e compartilhe. Mas eu encerro dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.